Olá, queridos amantes da literatura! Você que está aqui acompanhando mais uma aula do Vestibular em Cena. Hoje nós vamos falar de funções da linguagem na prova, principalmente do Enem. Vamos conhecer suas características, suas diferentes formas de envio da mensagem. Vamos para a aula! A linguagem exerce em nossa vida a função primordial de comunicação. Então, quando a gente trabalha as 6 funções da linguagem, nós estamos trabalhando diferentes formas de se comunicar, desde as mais naturais, mais simples, até as mais complexas, nesse processo de enviar a mensagem do emissor ao receptor. Para isso, antes da gente começar a falar das 6 funções, dê uma olhadinha nesse esquema, ele vai nos ajudar muito. Para que haja o processo da comunicação, é preciso haver o emissor da mensagem, ou você pode chamar de narrador, enunciador, locutor, ou no caso da poesia, eu lírico, eu poético. Quem recebe essa mensagem é o receptor, ou o interlocutor. Existe um canal de comunicação que o tempo todo é testado. Já voltaremos a falar sobre isso. E a mensagem enviada apresenta seus códigos e referentes. Repare que o esquema apresenta 6 pontos. Cada um representa uma função da linguagem, então são 6 ao total. Visto esse esqueminha, bem importante, agora a gente começa a falar das funções. O vestibular, principalmente o Enem, tem a tendência de cobrar a razão de ser dessas funções, tá? Cada vez menos tem aparecido a decorebinha, é simplesmente o nome da função, mas sim o seu conceito, em que momento ela se aplica, de que modo ela se aplica. Bom, comecemos pela função fática, que é aquela mais natural, mais básica. Nós não vivemos sem a função fática. O termo fática vem de fatis, é o próprio discurso, é a própria mensagem. O tempo todo nós estamos enviando mensagens e testando, nos certificando se ela foi recebida. Então, o simples alô ao telefone é uma função fática. O bom dia, o boa tarde, tudo bem, como vai? O professor em sala de aula que o tempo todo diz compreenderam, está claro? Tudo isso é função fática. Portanto, é aquela que representa o canal de transmissão da mensagem. Segundo aquele nosso esqueminha, ela está justamente na seta que envia a mensagem do emissor ao receptor. Essa é a função fática. A função referencial representa os referentes da mensagem. Esses referentes estão num campo denotativo. Então vamos lembrar, denotação é quando o texto está em seu sentido literal, sentido do dicionário. Conotação é quando o texto está em sentido figurado, metafórico. Nesse caso, função referencial se aplica sempre a textos denotativos, textos literais, artigos de jornal, artigos científicos, a bula do remédio, né? Aqueles textos que falam, por exemplo, sobre os problemas sociais, os problemas políticos. Então, às vezes, só pelo título do texto, a gente já percebe, né? Se eu vou tratar da violência contra a mulher, se eu vou tratar do problema das drogas, ou problemas de enchente, problema da seca, bom, vou falar de dados, estatísticas, então vou ser referencial, denotativo. Vamos falar agora da função metalinguística, esse conceito tão cobrado de você em todos os vestibulares possíveis. Metalinguagem. Você se lembra da palavrinha código no nosso esquema? Então, a metalinguagem é quando a mensagem aborda os seus próprios códigos, quando o texto fala de suas próprias estruturas. Isso é muito comum na poesia, por exemplo. O poeta fala de fazer versos, ou qual é o assunto dos seus versos. Isso é metalinguagem. A metalinguagem, na verdade, pode aparecer em diversos âmbitos. Quando você assiste a um filme em que você tem um grupo de jovens fazendo um filme, isso é metalinguagem. Tudo bem? Sempre quando a mensagem em questão trabalha as suas próprias propriedades.
Memorize a palavra código, ela é cobrada demais de nós, principalmente no Enem e na FUVEST. A função poética, como o nome já sugere, trabalha o corpo da mensagem, ou seja, a estética, a organização das palavras. Função poética está muito adequada a músicas e poemas. Aquela organização em versos e estrofes. Lembre-se, verso é a linha do poema, a linha do texto, e estrofe, conjunto de linhas. Então, por exemplo, naquelas 5 ou 6 questões que todo ano o Enem cobra de música de você, sempre você tem função poética. Toda música é uma organização estética, é uma preocupação com o como dizer, como se expressar. Por isso que sempre a função poética, de uma forma ou outra, vai trabalhar a conotação, a linguagem figurada, metafórica. Não se esqueça também que geralmente textos organizados dessa maneira trabalham muito sonoridade, aliterações, assonâncias, rimas, paralelismo, tudo que traz musicalidade ao texto. A função emotiva, ou também chamada de expressiva, é aquela que está centrada no emissor da mensagem, o eu lírico, o enunciador, enfim, o narrador. Quando o emissor expressa os seus sentimentos, as suas emoções, ele está cumprindo com a função emotiva. Lembre-se, esses sentimentos não necessariamente são o amor ou a saudade, que são os mais comuns. Você pode ter função emotiva para falar de ódio, raiva, para falar de indignação social, ok? Repare que nós chegamos no ponto em que então é possível perceber num texto várias funções reunidas, né? Você pode ter numa música a função poética e a função emotiva. Você pode ter num poema a função emotiva e a função metalinguística. Isso é muito comum. Mas aí o vestibular sempre vai tomar um cuidado. Ele vai perguntar a você qual função predomina, tá certo? Aí você tem de fazer uma boa leitura e entender qual função sobressai naquele contexto. Para fecharmos as 6 funções da linguagem, função conativa, ou também conhecida por função apelativa. Não vai confundir com conotativa, ok? Conotativa é a linguagem figurada. Função conativa vem da ideia de conação, de transformação. É quando o emissor tenta convencer, transformar a visão do receptor. Então, a função conativa está centrada no receptor da mensagem. É quando eu apelo a ele. Isso pode acontecer de diversas maneiras, mas é muito comum com o uso do verbo no imperativo. Chore, veja, participe, né? Inscreva-se. Todo ano o Enem cobra de você a linguagem publicitária, não é? Então, todo ano você encontra ali a função conativa. Esse interesse do publicitário de nos influenciar, de nos convencer. Então, trabalha também o poder de persuasão, ok? Mas não é só na publicidade que a função conativa é comum. Você pode ter função conativa em poemas românticos, por exemplo, né? Quando você tem passagens como "Oh, minha amada, não chore", né? Ou "Volte, minha amada", ok? Essas vozes de comando também são função conativa. Para ilustrarmos as funções da linguagem, vamos usar uma das questões do Enem, são muitas, né? Foi difícil escolher, mas eu peguei aqui uma música do Geraldo Vandré. Então, vamos falar de música no Enem para já falar das funções da linguagem, né? Vamos acompanhar a letra da canção para trabalharmos as alternativas. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor
Veja só como o Enem é sempre muito bacana com a gente, não é? É de praxe, no enunciado ele sempre nos fornece informações valiosas, você tem que aproveitá-las. Lembra do que eu falei no comecinho da aula? Que as funções são cobradas de você muito mais no modo como elas se aplicam? Então, aqui ele até te contou os conceitos, né? Ele disse, a música tem função poética, te deu os motivos, e tem função também emotiva ou expressiva. Bom, função emotiva ou expressiva, porque o eu lírico está ali expressando os seus sentimentos. Está falando um coração partido, ok? E o Enem queria que você assinalasse a alternativa que então justificasse a função emotiva. Vamos olhá-las. Vejam só, a letra A já é a melhor opção para nós, pois explica que a função emotiva existe por conta da exposição dos sentimentos do eu lírico. Está perfeito. A letra B, veja, está errada, pois estaria associada à função referencial. É ela que faz uso de informações objetivas, literais. A letra C está equivocada porque, como vimos, a ideia de persuasão é típica da função conativa e não emotiva. A letra D seria a metalinguagem, quando a canção falaria de sua própria estrutura, e não é o caso. Por fim, a letra E está errada, né? Quando fala sobre fortalecer a eficiência do envio da mensagem, na verdade está falando de função fática. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de funções da linguagem. Esse é um conteúdo muito importante para você vestibulando, garante uns bons pontinhos. Continue conosco, inscreva-se, nos acompanhe, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau. Ai, só um momento que eu passei mal. Espera aí. Com essa voz de comando, com essa tentativa... Puxa vida. O que foi isso? Eu santei? Que daí eu... aliás, acho que eu vou falar isso, né? Vou falar.